Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Irmãos, a minha oração é de que Deus possa de fato desafiar os irmãos desta noite. Eu creio que nós estamos vivendo o início das profecias dos últimos tempos. As coisas estão muito difíceis lá fora. Aqui nós estamos confortáveis, sentados em poltronas confortáveis, ar-condicionado, um ambiente gostoso, todo mundo bonito, cheiroso, mas lá fora tem muita gente perdida, muita gente presa nas garras do inimigo, muita gente morrendo indo direto para o inferno, e às vezes nós achamos que não temos nada com isso, e temos sim. Se temos governantes corruptos, culpa do povo de Deus. Se temos prostitutas, se temos bandidos, culpa nossa. E às vezes preferimos a nossa zona de conforto, negligenciamos a nossa responsabilidade de testemunhar e de discipular nesse mundo que jaz do maligno. De forma que o tema que o pastor Roque, o irmão Roque nos passou, é o tema da Convenção Batista Goiana, o tema desse ano, produzir frutos, né? Frutos que permaneçam, dentro do contexto de discipulado. Eu sou membro da Igreja Batista em Redenção, e ali nós temos o nosso pastor Arquimedes, que está mergulhado no discipulado de corpo e alma. Eu e minha esposa estamos envolvidos nisso até o pescoço, participamos de um grupo de discipulados, participamos de todas as reuniões da igreja, de todos os estudos e os treinamentos relativamente ao discipulado. Usamos a mesma Bíblia que o pastor Carlinhos usa, eu não sei quantos irmãos têm essa Bíblia do discipulado. Eu estou apaixonado por essa Bíblia, irmãos. Tem 400 e tantos estudos aqui, cada estudo mais precioso do que o outro. Temos a oportunidade de crescer, e vejo aqui, ser e fazer discípulos. Temos a oportunidade, irmão, de ser discípulos e fazer discípulos. E já faço a primeira pergunta, a título de introdução. Você tem sido um autêntico discípulo ou tem sido um mero frequentador de igreja? Há uma diferença muito grande. Você tem sido um autêntico discípulo de Cristo ou um mero frequentador de igreja? Pense nisso, e eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no texto de João, capítulo 15, nós vamos ler o versículo 5. Não é exatamente o versículo da divisa do tema da convenção, mas está dentro do mesmo contexto. João 15, versículo 5. O texto diz o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estar aqui, ó Pai, como igreja do Senhor, como povo do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade ainda de louvar o Teu nome, ó Pai, estarmos reunidos em nome do Senhor. Ó Deus amado, que nós possamos nos despertar, ó Deus, que o tempo urge para que possamos arregaçar as nossas mangas e pregar a Tua palavra, testemunhar daquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas. Te agradeço por essa agência do Teu Reino aqui neste lugar, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as vidas, ó Pai, que tem rendido a Cristo aqui nesse lugar, ó Pai, e que peço que o Senhor me use nesta noite como boca do Senhor, seja tão somente instrumento Teu, e que Teu Santo Espírito, ó Pai, possa fluir através das nossas vidas, e a Tua palavra possa de fato falar aos nossos corações nesta noite, pois assim que nós choramos com o perdão dos nossos pecados, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Vou voltar um pouquinho do texto, desde o primeiro versículo. O texto diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo, versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Então nós podemos ver aqui que há ramos que mesmo estando ligados na videira, não dá fruto. Não vou entrar no mérito teológico do final do versículo, diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta.
até porque nós, batistas, não somos signatários da teoria de que o crente perde a salvação. Há algumas explicações teológicas para essa situação. Aquele que não der fruto, ele o corta. Mas vamos nos ater nesse fato aqui. Há muitos crentes, membros de igreja, que não produzem fruto nenhum. E aqui eu já faço uma outra pergunta, a segunda pergunta. Não sei quantos anos de vida cristã você tem, quantos anos é membro desta igreja. A igreja não é tão velha assim, né? Mas eu pergunto aos irmãos, durante a sua vida cristã, quantos novos discípulos você produziu para Cristo? Quantas vidas você ganhou para Cristo? Quantos daqueles que são seus amigos de trabalho, colegas de escola, vizinhos, você teve o privilégio de ver descer as águas batismais? Que você ganhou para Cristo e se alegrou no dia do batismo dessa pessoa? Não precisa me responder, mas é bom que a gente reflita sobre isso. Há ramos que, ligado à videira, não produz nenhum fruto. Mas seguindo ainda, e todo que dá fruto, ele limpa. Então há ramos que não produzem frutos, mas há ramos que produzem frutos, poucos, mas produzem, não é? Mas ainda tem mais, para que produza mais fruto ainda. A videira verdadeira, que é Cristo, limpa, poda, para que esse ramo possa produzir mais fruto. E no versículo 5, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, nós temos na igreja discípulos que não produzem nenhum fruto. Nós temos discípulos que produzem poucos frutos. Temos discípulos que produzem frutos e que podem produzir muito mais. E aí eu quero fazer aqui um paralelo com o texto de Mateus 28, de 18 a 20, onde nós temos registrado a grande comissão. E Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam ir. Mas Jesus também disse, no versículo 18, nós temos Jesus dizendo qual é o grande fundamento, o principal fundamento da grande comissão. E no versículo 18, no final, ele diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, esse é o fundamento do discipulado, esse é o fundamento da grande comissão, porque quando nós discipulamos, quando nós saímos para pregar, para evangelizar, nós o fazemos embaixo da autoridade de Cristo Jesus, que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E a essência desse discipulado, a essência dessa missão, está em João 13, 34, 35, que é um texto que eu amo demais da conta. João 13, 34, 35, que diz o seguinte, vamos ler o texto, João 13, 34, 35, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, e também vocês amem uns aos outros, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Jesus ensinou aos seus discípulos que deveriam amar o próximo, durante todo o seu ministério, não é isso, irmãos? Mas agora, nos seus últimos instantes com os seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, ele diz aos discípulos, um novo mandamento vos dou. Ele estava ensinando os discípulos que deveriam amar de uma forma diferente, e que esse amor deveria ser com a mesma intensidade com que Cristo amou. Veja só, irmãos, que na medida que nós amarmos o nosso próximo com a mesma intensidade com que Jesus amou, Jesus está dizendo, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. E de que forma que Jesus nos amou? De que maneira que Jesus nos ama? Um amor sacrificial, um amor que foi capaz de se entregar na cruz pelos nossos pecados. Jesus se entregou voluntariamente na cruz do Calvário por mim e por você. Amor sacrificial. Eu, durante algum tempo, pastor Carlinhos, entendia que amor era sentimento. Mas Jesus está nos ensinando que nós temos que amar a todos, indistintamente. Então, amor não é sentimento, mas é uma decisão de amar. Até porque eu não posso, ou eu não tenho nenhuma motivação para amar quem me odeia, né? Aquele chefe chato lá no trabalho, né, Paulão?
aquele que pisa no meu calo, aquela pessoa que me olha atravessada. Não dá para ter sentimento de amor por essa pessoa, não dá para ter empatia por essa pessoa. Mas a palavra me diz que eu tenho que amar. Então, se eu tenho que amar mesmo essas pessoas, às quais eu não tenho nenhum sentimento, essa é uma decisão. E quando nós conseguimos amar as pessoas, independentemente da forma como ela nos trata, nós estamos tentando amar como Jesus amou. Tentando amar como Jesus amou. Então, o amar como Jesus amou, queridos, é a essência, é o coração do Evangelho. Amar como Jesus amou é a essência, é o coração do Evangelho. Grande desafio, irmãos. E, na verdade, esta é a primeira característica do discípulo. A primeira característica do discípulo é amar como Jesus amou. Fácil é? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Essa Bíblia é tão preciosa, pastor Carlinhos. Eu anotei aqui um comentário do rodapé, em que o autor diz o seguinte: se não amarmos como Jesus, o mundo não apenas tem o direito de dizer que não somos seus discípulos, como também de pensar que Jesus não é quem ele dizia ser. Vou repetir, pega aí a visão. Se não amarmos como Jesus, o mundo não apenas tem o direito de dizer que não somos seus discípulos, como também de pensar que Jesus não era quem ele dizia ser. Falar, verbalizar, irmãos, mas sem atos de compaixão, misericórdia. Falar que ama, irmãos, sem nos mover na direção de quem precisa do amor de Cristo, de quem precisa da nossa ação para que conheça a Cristo como Salvador da sua vida. Nós não estamos conseguindo ser discípulos. E a segunda característica, e temos estudado lá na Igreja Redenção, a segunda característica do verdadeiro discípulo é tentar imitar a Cristo. É tentar ser igual a Cristo. Querido, ser discípulo não é fácil, mas esse é o grande desafio da nossa vida cristã, porque Deus nos chamou para sermos seus discípulos, e ninguém pode se excusar de fazer o discipulado. Quando Jesus constituiu a grande comissão, ele não pediu que eles fossem, mas ele determinou, há um imperativo aqui para ir e fazer discípulos, e nenhum de nós, por mais velho que esteja, eu já estou com meus 66 anos, e nesta idade, pastor Carlinhos, acho que eu estou no estágio de maior empolgação com o discipulado. Irmãos, eu gosto de evangelizar as pessoas. Eu mando oração em áudio para as pessoas com as quais eu sei que está atravessando alguma dificuldade, mando músicas, mando textos bíblicos, e sempre estou convidando pessoas para ir à igreja. Atualmente eu tenho uma lista aqui na minha Bíblia de 26 pessoas às quais eu tenho orado por elas, e dessas 26, pelo menos 10 já estão frequentando a nossa igreja. Lá na Vila Nova, uma vez no culto do amigo, não sei se o pastor Carlinhos era dessa época do culto do amigo, eu bati o meu recorde, levei 67 convidados, 67 convidados. Na Redenção, se conseguir levar uns 40 e alguma coisa, 50 por aí, mas discipulado, irmãos, é um estilo de vida. Por pior que você seja em termos de relacionamento, sempre tem aquelas pessoas com as quais você pode ter uma empatia, conversar, convidar, discipular, orar com ela, pregar a palavra. Então todos nós temos que estar envolvidos nisso. Discipulado é um estilo de vida, irmãos. Ninguém pode deixar de fazê-lo. Imagina se esta igreja aqui, irmãos, tiver pelo menos 12 pessoas totalmente comprometidas com o discipulado, tentando amar como Jesus amou, tentando imitar a Cristo. Imitar a Cristo é estudar a sua palavra, ter uma vida de oração, ter uma vida santa, consagrada ao Senhor. 12 pessoas, dentro de um ano, irmãos, os irmãos verão o que Deus fará na vida dessa igreja. E isso é pessoal, a decisão é minha, irmãos.
O irmão orou aqui, o irmão Paulão, falando do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. E o que nós fazemos é tão pouco, irmãos, diante do que Cristo fez e que faz todos os dias pela nossa vida. Estamos vivos, estamos respirando. Na pandemia eu perdi um irmão, perdi um grande amigo que tinha também como irmão. Quantos perdemos entes queridos, mas nós ainda estamos vivos. E estamos aqui, irmãos, com uma missão para testemunhar, para pregar a palavra de Cristo. E o nosso principal campo missionário é a nossa própria família. É dentro da nossa casa, nossos filhos, nossos cônjuges, os nossos amigos de trabalho, de escola, de vizinhança. Todos nós podemos fazer discipulado. Lá na nossa igreja nós estamos treinando um grupo de discípulos para serem discipuladores e formar novos discípulos. E eu gostei da frase aqui: ser discípulo é fazer novos discípulos, e ser discípulo é vida na vida, é você penetrar na vida daquele que você está discipulando. E eu gosto muito de fazer isso. Um vizinho lá, como é que está a vida? Está assim assado, oro, mando um versículo bíblico, depois na semana seguinte, sobre aquele assunto, como é que está? Houve algum progresso? Dou um livro de presente, dou uma Bíblia de presente. Quando ele abre o coração totalmente, está na hora de convidá-lo para ir à igreja. E chegando na igreja, irmãos, ele está refém do louvor, um louvor lindo como esse que foi apresentado aqui, está refém da palavra que será pregada, das amizades, porque uma igreja discipuladora é uma igreja cativante, é uma igreja que quando chega o visitante, a igreja acolhe, e a pessoa se sente tão querida, tão bem acolhida naquele ambiente, que ela vai voltar outras vezes. E isso faz toda a diferença, irmãos, porque o mundo lá fora é um mundo carente de aceitação familiar. Ninguém está nem aí para os problemas dos outros. É verdade ou não é, irmãos? Todo mundo cheio de problemas, tantas pessoas depressivas, precisando de um ombro amigo, precisando de um crente verdadeiro, de um discípulo autêntico, que tente amar como Jesus amou, que tente imitar a Cristo, que se aproxime dessa pessoa e fale do amor de Jesus. Então, quando essa pessoa que lá fora está nesse contexto, chega para a igreja e percebe esse ambiente acolhedor, querido, ele vai ficar. A palavra de Deus nos diz também lá em Mateus 28, que a missão do ide, do sair, do ir, pregando a palavra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também nos diz que a nossa missão não se encerra quando a pessoa é convertida, quando ela aceita Cristo, quando ela é batizada. E nós batistas, normalmente soltamos a peia quando a pessoa é batizada, não é, pastor Carlinhos? Mas a palavra nos diz que nós devemos, além de batizar, ensiná-las a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. O discipulado, irmãos, envolve, mesmo após o batismo, caminhar com essa pessoa, caminhar com ela, ensinando a palavra toda semana, orando por ela todos os dias, até que aquela pessoa se torne também um discipulador. E aí fecha o ciclo. Queridos, o discipulado é fabuloso, é maravilhoso, irmãos. Este é o caminho para o crescimento da igreja. Exatamente nesse contexto de tantas crises que nós estamos vivendo, irmãos, o discipulado faz a diferença. E eu estou dizendo aqui para os irmãos, desses 26, nós já temos em torno de 10 pessoas que estão indo à igreja. 3 deles são espíritas, ou eram espíritas, e estão lá frequentando assiduamente a nossa igreja. Queridos, Deus quer te usar na obra dele. Mas vejam só, que nós temos que estar ligados à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Se você cortar o galho, se você retirá-lo da videira, do tronco, ele vai produzir algum fruto? Nenhum fruto ele vai produzir, irmãos, porque a seiva, a vida vem do tronco, vem da videira que é Cristo Jesus. Por maior que você seja, por maior que seja a sua expertise em alguma área, por maior que seja a sua experiência, se você não estiver ligado a Cristo, não vai produzir nada,
absolutamente nada. Se você pregar a palavra, mas não estiver debaixo dessa autoridade que é Cristo, com a unção do Espírito, ligado à videira verdadeira que é Cristo, você vai fazer um mero discurso, mas a palavra não vai tocar em vidas. Então nós precisamos ser esses ramos que estão ligados em Cristo, e precisamos produzir frutos, e frutos em abundância. Mais uma vez pergunto, quais os frutos que os irmãos têm produzido? Não precisa me responder. Eu não conheço a maioria absoluta dos irmãos que aqui estão. Não conheço. Mas na minha vivência de cristão, eu vejo que em quase todas as igrejas tem um pequeno grupo que arregaça as mangas, que ombreia a luta junto com o pastor, com a diretoria da igreja. Mas tem muitos que são só crentes nominais. Muitos que se contentam em apenas frequentar a igreja, em vir, receber e passar a semana inteira consumindo o alimento espiritual que recebeu aqui aos domingos. E às vezes até criticamos o governo, criticamos a violência, criticamos a situação daqueles, a falta de ação do governo em favor daqueles que passam fome, e de tantas outras mazelas que acometem o nosso país. E nos esquecemos, irmãos, que se nós agíssemos como discípulos autênticos, muitos desses que estão lá na marginalidade, muitos desses que estão à margem da vida, distantes dos planos de Deus, poderiam fazer parte desse povo que a palavra de Deus nos diz que é o povo especial. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas esse povo tem uma missão, não tem, pastor Carlos? Esse povo tem uma responsabilidade: anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E queridos, o tempo é hoje, o tempo é agora. Não se pode mais, irmãos, apresentar desculpas. Cristo tudo vê, Ele nos sonda, nos conhece. Se cada um de nós que temos a responsabilidade de produzir frutos, e frutos em abundância, frutos que permaneçam, nos omitirmos, irmãos, negligenciarmos, Deus não vai nos abandonar por causa disso, porque nos ama. Ele vai nos olhar com olhar de misericórdia, e Ele nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de tomar as nossas decisões. Senão Ele teria feito um robozinho, e lá do céu, com controle remoto, Ele nos direcionava para fazer a sua obra. Mas Ele espera que nós o façamos espontaneamente, intencionalmente, como a irmã falou aqui, porque ser discípulo é agir intencionalmente, com a intenção de levar a palavra, de ganhar pessoas para Cristo. Queridos, caminhando para o final, quando nós produzimos frutos em abundância, frutos que permaneçam, isso traz alegria ao nosso coração. Eu lembro uma vez, pastor Carlinhos, eu participei de um culto lá na Comunidade Batista da Paz, pastor Erlândio, hoje está completando 18 anos, né? E eu e a Toinha frequentamos um período lá, no começo da igreja, nós frequentamos lá, acho que quase um ano, para ajudar o trabalho. E se converteu um jovem, esqueci o nome dele, ele era DJ, aquelas festas do mundão, se converteu. E depois ele trouxe algumas pessoas para Cristo. E filmaram o batismo de algumas pessoas que ele havia trazido para Cristo e que ele discipulou. E aí o pastor Erlândio o convidou para descer no batistério junto com ele e ajudar no batismo daquelas pessoas que ele havia ganho para Cristo. E aquele rapaz chorava, mas o choro não era de tristeza, o choro era de alegria, de emoção, de saber que aqueles jovens que fizeram parte com ele do mundão, das drogas, da criminalidade, hoje era uma nova pessoa, um novo homem,
regenerado, transformado pela palavra de Deus. E aí aquele jovem teve uma fatalidade com ele caiu numa represa e morreu afogado. E aí fizeram um culto, e o pastor Cristiano quem pregou nesse dia. E aí a igreja convidou aquele povão que fazia parte do ciclo de amizade dele, antes dele se converter, e tinha muitos visitantes, irmãos, muitos visitantes. E o pastor Cristiano pregou sobre, eu não lembro a referência, mas eu lembro bem que falava sobre uma folha que caiu, uma folha seca, alguma coisa assim. E naquele momento era difícil entender o propósito de Deus em levar aquele jovem de forma tão prematura. Mas o pastor Cristiano pregou, e quando ele fez o apelo, naquele dia 26 jovens, sabe aquele povo que anda com a calça lá embaixo, aquelas calças folgadonas, sem nenhum preconceito, 26 vidas se renderam aos pés de Cristo, porque aquele jovem que veio do mundão deu o testemunho de vida dele. Irmãos, às vezes nós pensamos, eu não dou conta, eu não consigo abrir a palavra e pregar, eu não sei falar, eu sou tímido. Me lembro que uma das reuniões do nosso discipulado, a irmã Jô disse, olha, eu era recém-convertida, e aí decidiram fazer um evangelismo em algumas casas na Redenção. E eu fui com mais uma pessoa e nos deparamos, batemos na porta de uma casa e a pessoa era espírito, era testemunho de Jeová, alguma coisa assim. E aquela senhora começou a nos questionar e de repente Deus me deu palavras que eu não sei de onde saiu tanta sabedoria que eu pude evangelizar aquela senhora. Aí nós voltamos lá para o texto de Mateus 28, quando ele disse aos discípulos, ide, pregai a palavra, pregai em todos os rincões, em todos os lugares, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E qual foi a promessa que Cristo disse? A promessa que Cristo fez aos seus discípulos? Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Queridos, você não está sozinho. É Deus que nos capacita. Ele nos manda para o fronte, para a guerra, para a obra. E Ele nos garante que estará lá conosco, irmãos. Porque quando pregarmos, nós estaremos fazendo debaixo da autoridade de Cristo Jesus. E é o Espírito Santo de Deus que vai nos dar unção, e nós teremos boca do Senhor, nós teremos milagres, irmãos, onde quer que Deus venha nos colocar. Irmãos, não há mais espaço para a zona do conforto. A zona de conforto é o pior lugar, irmãos, onde nós possamos estar. É a preguiça, é o sofá gostoso, é o filme lá na Netflix, não sei mais o que. Enquanto nós estivermos na zona de conforto, o inimigo continua escravizando vidas. E Deus está nos chamando, irmãos, que nesta noite você seja desafiado a discipular, a ser discípulo e fazer discípulo. Ser discípulo e fazer discípulo, irmãos. Comece pela essência do Evangelho, pelo coração do Evangelho, que é amar como Cristo amou. Se nós não amarmos, irmãos, como Cristo amou, o nosso discurso será em vão. As pessoas não darão crédito à nossa pregação e nem acreditarão que Cristo de fato é aquele que nós dissemos que foi, ou que é. Assuma a postura de discípulo autêntico. Procure imitar a Cristo. Mergulhe na palavra de Deus. Essa Bíblia é fantástica. Não sei quantos têm essa Bíblia do discipulado, mas adquira uma Bíblia dessa. Faça os estudos e faça a diferença no meio em que Cristo tem te colocado. Concluindo, irmãos, certamente fazer discípulos em abundância é o grande desafio da nossa denominação. É o grande desafio da minha vida, da vida dessa igreja e para a nossa denominação. Pastor Carlinhos, domingo passado eu preguei lá na Igreja Batista de Água Branca, e eu fiz um comentário na igreja que lá no nosso tempo, quando passamos pela convenção, já se dizia que existiam 118 municípios sem um único trabalho batista.
E me parece que hoje o cenário é o mesmo. Passados-se tantos anos, nós continuamos tendo 118 municípios sem um único trabalho batista. E pior, irmãos, a maioria absoluta das igrejas batistas do estado tem menos de 50 membros. Alguns templos se fechando. E o que eu tenho com isso, irmão? Queridos, esta é minha e sua responsabilidade. Essa responsabilidade, irmãos, não é só do pastor da igreja, não é só da diretoria da igreja, mas é de todos nós, porque o chamado é para mim e para você. Que Deus te abençoe grandemente, meus irmãos, e que você venha fazer discípulos, e o faça em abundância, e que esses discípulos permaneçam, e que venham a ser discipuladores, a fim de que essa igreja de fato possa crescer. E eu vou fazer a pergunta mais uma vez. Daqui a um ano, a depender do seu desempenho, da sua motivação, da sua boa vontade em ser discípulo, até onde essa igreja poderá chegar? Lá na nossa igreja nós temos um desafio. O pastor Jonatas é o pastor de jovens, é o líder da JUBEC do estado, e ele fez um desafio para a juventude. Nós temos ainda 7 meses para cada jovem ganhar um para Cristo. O meu alvo é maior do que esse. Estou trabalhando firmemente nesse sentido. E sugiro a você, estabeleça um alvo pessoal. Um alvo pessoal diante de Deus. Ninguém precisa saber, só você e Deus. Anote o nome daqueles que você quer ganhar para Cristo. Ore por ele todos os dias. E depois comece a fazer algumas investidas. Depois de você orar por algum tempo, comece a fazer algumas investidas. Mande mensagens bíblicas. Mande músicas, vídeos de músicas. E depois você convide essa pessoa para estar aqui. Faça esse compromisso com Deus, irmãos. Chega de vida improdutiva no reino de Deus. Que Deus nos abençoe grandemente nesse sentido. Pastor Carlinhos, obrigado pela oportunidade. Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua igreja. Eu vou orar para finalizar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, Deus, que foi pregada. Pai querido, que ela não volte vazia, Pai, mas que o teu Santo Espírito nos incomoda nesta noite, para que possamos estabelecer um novo propósito na nossa vida. Que não venhamos mais olhar para trás, não importa, ó Deus, se até aqui não ganhamos uma única alma para Cristo, mas que daqui para frente o teu Espírito possa incomodar os nossos corações, ao ponto de fato, termos uma vida produtiva no teu reino, Pai, produzindo frutos em abundância e frutos que permaneçam. Pois é assim que nós choramos, com o perdão dos nossos pecados, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.